Saúdo a amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, que está reunida nos lares, nas casas e por onde estiverem, com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar para iniciar o nosso culto ao Senhor. Santo Deus, bendito seja o Teu nome. É em Teu nome, Senhor, que nos reunimos nos lares, nos reunimos onde estivermos para cultuar e prestar o nosso louvor que só a Ti é devido. Cultuar ao Teu nome, este nome que é nome sobre todo o nome, nome bendito, um nome incomparável, santo nome, o Teu nome, ó Deus, o nome de Cristo Jesus. Aceita, portanto, Senhor, a nossa adoração, o nosso culto, que como igreja, Pai, reunida nas casas, reunida nos lares, ó Pai, mas em um só Espírito, com Espírito adorador, ó Pai, é que entramos agora, Deus, diante da Tua presença. Abençoa-nos, ó Deus, enquanto cultuarmos a Ti, Senhor, e recebe de volta o nosso louvor, ó Pai, e que o Espírito Santo leve a Ti, ó Pai, o louvor da maneira como ele deve chegar ao Teu santo, Deus, e bendito trono. E em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O versículo 4 diz o seguinte: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Essa é a causa de Deus ter derramado, dispensado sobre nós a sua misericórdia, o seu grande amor. E a esse grande amor e a essa grande misericórdia é que nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. É o motivo de nós estarmos reunidos, é por causa da grande misericórdia de Deus para conosco. E por causa desta misericórdia, vamos adorar ao nome do Senhor cantando o hino de número 88, Amor Perene.
Vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias, desta vez no Salmo de número 34. Salmo de número 34, nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 10. Salmo 34, de 1 a 10. Assim diz a Sagrada Escritura: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Louvado seja o Senhor por seu cuidado. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ainda em louvor ao nosso Deus, cantemos o hino de número 127. Bendita hora, hora bendita. Senhor nosso Deus, nos colocamos, ó Deus, diante de Ti,
Colocamos o nosso coração, ó Pai, como ele está, se sofrido, se dolorido, se angustiado, se magoado, Pai. Queremos, ó Pai, abrir, ó Deus, o nosso coração diante do Senhor. Pedir, ó Deus, para que Tu, ó Deus, venha ao encontro de nossas necessidades, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, traz alento, traz refrigério, Senhor. Traz alegria, derrama paz, ó Deus, aos nossos corações, ó Pai. Também pedimos, ó Deus, para que Tu tragas perdão, ó Deus, à nossa vida. Queremos agora, ó Deus, pedir perdão dos nossos pecados, Senhor. Que, ó Deus, possamos refletir, ó Pai, sobre a nossa condição diante do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Diante, ó Deus, da Tua palavra, diante da Tua glória, da Tua presença. Que possamos refletir sobre isso, ó Deus. E se há, ó Pai, necessidade de se pedir perdão de pecados, ó Deus, que nesse momento haja, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nesta hora de oração, ó Pai, nós queremos nos abrir, ó Deus, nos despir diante do Senhor, sem reservas, ó Pai. Em nome do Senhor, vem, trata o nosso coração, trata, ó Deus, as nossas feridas, Senhor. Trata, ó Deus, as nossas mazelas, aquilo, ó Deus, que precisa ser melhorado e santificado, ó Deus, para que nós, ó Senhor Deus, possamos nos apresentar de forma digna diante do Senhor, por meio de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus, o nosso sublime Salvador, é que nós oramos neste momento. Amém. Vamos agora, neste momento do nosso culto, termos a parte dos cânticos, e que você continue louvando e adorando ao nome do Senhor. Olho para a cruz eu vou, sem sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o seu amor.
simplesmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vive está. Em que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que
está aqui, aleluia. Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Para a nossa edificação, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Faremos a leitura dos versículos de 36 ao 46. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 36 a 46. Esse texto fala sobre a solidão de Jesus Cristo enquanto estava no Getsêmani, aquela noite de angústia e de agonia de nosso Senhor e Salvador. Antes de lermos, vamos orar ao Senhor. Ó Pai amado, pedimos que Tu ilumines, ó Deus, a nossa mente, nosso espírito, para que entendamos, ó Pai, as verdades constantes, ó Deus, na Tua palavra enquanto lermos, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a leitura e a pregação da Tua palavra. Fala conosco, é o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Este texto, esta narrativa dramática das Escrituras, nos ensina algumas coisas importantíssimas para a nossa prática de vida e para a nossa prática de fé. O contexto é o contexto da Páscoa. Os versículos anteriores nós vemos que a ceia foi celebrada, o traidor é indicado, Pedro é avisado e a hora do Senhor se aproxima. A hora que ele mesmo aqui diz em que ele será entregue nas mãos de pecadores. O Evangelho de Marcos fala que Jesus Cristo fala desta hora. Que hora é essa? A hora de ele ser entregue nas mãos de traidor. A hora que começa o seu sofrimento físico a caminho da cruz, seu julgamento, toda aquela humilhação e sofrimento. E esta hora se aproximando e o Espírito do Senhor vai se angustiando. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui neste texto é sobre a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele era um ser humano. Como nós vimos no culto e na pregação das 7 palavras, ele de fato era humano. A Bíblia fala disso, trata dessa doutrina, a doutrina da pessoa de Cristo, em que ele era totalmente homem e totalmente Deus.
E é por isso que tudo o que acontece na narrativa da história de Jesus Cristo não foi nenhum tipo de encenação, mas tudo aquilo que ele passou e suportou, todos nós, seres humanos, passamos, suportamos e sentimos e somos, porque ele foi de fato um de nós, o Deus encarnado. Nós aprendemos isso de início, porque o Senhor Jesus Cristo, ele expressa o seu sentimento logo de início. Ele chama os seus discípulos para orar, e ele vai ao Getsemane orar. Os evangelhos dizem que, como era comum que eles fizessem, eles iam para orar, eles se retiravam para esse lugar. Os evangelhos, assim, falam sobre o sentimento de Jesus naquele momento. Sentimento de angústia, profunda tristeza até a morte, fala de pavor. A hora se aproxima. Nós nos identificamos muito com Jesus Cristo. Quem de nós talvez ainda não se sentiu angustiado, com uma preocupação profunda, uma tristeza profunda, com sentimentos de morte no coração, com sentimentos de pavor? O Deus encarnado sentiu isso, sentiu tristeza. A sua tristeza foi tão grande que ele levou os seus amigos, discípulos que eram mais achegados, Pedro, João e Tiago, para compartilhar com eles de sua angústia. Ele não diz isso na presença dos outros discípulos, mas ele começa a entristecer-se. Ele diz para os seus discípulos, no versículo 38, para Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Ele compartilha deste momento, ele abre o coração para os seus discípulos, amigos, como nós também temos que fazer. Nós que temos amigos, devemos nos abrir com os nossos amigos, ter pessoas de confiança, aos quais nós podemos dividir as cargas, falar o que estamos sentindo, estarmos juntos em momentos assim de angústia. Como é bom ter pessoas às quais nós podemos contar nesses momentos de dor, em que o coração está dolorido, em que a alma está prostrada. Como é bom nós termos amigos assim. Ele precisava compartilhar, explicando o quão grande era a sua angústia e os seus sentimentos naquele momento. Mas na hora de orar, o Senhor Jesus Cristo estava sozinho, somente ele e o seu Pai. Os evangelhos dizem que Jesus Cristo prostra o seu rosto em terra, ele se ajoelha e começa a orar ao seu Pai. E se Jesus Cristo, enquanto angustiado, ora, ele nos ensina também que nós devemos, em momentos de angústia, em momentos de dor profunda na alma, nós devemos também orar ao Pai. E a oração, ela é importante. É outra coisa que nós aprendemos aqui, que a oração, ela tem a sua importância, ela é importantíssima para a vida do crente, para a vida daquele que conhece a Deus, que tem Jesus Cristo como seu Salvador. Porque a nossa vida, ela não é uma vida solitária. Veja que Jesus aqui, ele trata das suas angústias com seus amigos, verdadeiros amigos, mas ele também vai e se retira, está sozinho. Ele se fecha, ele e o seu Deus. Nós devemos também, em momentos de angústia, buscar ao nosso Deus. A Bíblia nos ensina a orar. Ela só não nos ensina, mas ela também nos ordena a orar. Orar, este ato de estar em comunhão com o seu Deus, em que você abre o seu coração e ora a Deus. A Bíblia nos fala para nós orar sem cessar, nós orarmos sem cessar, incessantemente. Orar em todo tempo no Espírito. Nós temos muitos ensinamentos acerca da oração. Jesus Cristo mesmo nos ensina a orar. Ele nos dá uma oração modelo. Mas ele não somente nos dá uma oração modelo, mas nós vemos os relatos do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo orando, ele se retirando para orar com seu Pai. E aqui, ele ora ao seu Pai, sozinho, ele e Deus Pai, onde ele faz pedidos ao Senhor. Mas quando nós estamos em momentos de angústia, nós precisamos orar. Quando os problemas vêm,
Nós precisamos voltar os nossos olhos ao Senhor, precisamos nos ajoelhar, sim. Mas não deveria ser somente nestes momentos de angústia. Nós deveríamos orar em todo o tempo, como a Bíblia nos assevera a fazer. Nós devíamos sempre orar, também nos momentos de angústia, muito mais nos momentos de angústia, nos momentos de dor, nos momentos de luto, nos momentos de pavor, nos momentos de pandemia, em todos os momentos. Nós devemos orar, mas infelizmente, muitos de nós abandonam a oração, e abandonamos geralmente quando as coisas estão bem, quando a aflição bate à nossa porta, quando a dor se aproxima de nós, nós lembramos que devemos orar, mas quando tudo está bem, nós nos esquecemos do Senhor, e aí nós só voltamos a Ele quando os problemas surgem. E aí nós lembramos que devemos orar, que devemos estar em comunhão, que devemos buscar a palavra do Senhor, que devemos orar e jejuar. Nós devemos orar em todo o tempo, essa é a vontade de Deus. E em tempos de angústia nós devemos intensificar as nossas preces ao Pai. E foi o que Jesus fez. Jesus aqui neste episódio ele ora intensamente e incessantemente a Deus. Por isso, este texto nos ensina a orar, nos ensina como orar. Esse texto apresenta como que um manual de oração, em que neles aprendemos o que significa orar a Deus, e orar num tempo de angústia, em momentos de dor profunda. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a verdadeira oração é a oração feita ao Pai. Não estou dizendo aqui que nós não devamos orar a Cristo ou orar ao Santo Espírito, dirigir a nossa oração a essas pessoas da Trindade, mas que a oração ela é feita ao Pai. Toda oração é uma oração a Deus. Jesus nos ensinou assim na sua oração. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso. É necessário ter esta mentalidade, esta consciência, porque quando nós oramos, nós entramos na presença de Deus, nós entramos na presença do Pai. Quando nós oramos, nós entramos no Santo dos Santos, entramos no lugar santíssimo, todas as vezes que nós estamos diante de Deus para orar, para adorá-lo. Charles Spurgeon escreveu sobre esta passagem, ele diz assim: aqui chegamos ao Santo dos Santos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Neste momento, Jesus, para Charles Spurgeon, ele está diante do Santo dos Santos. É necessário ter este entendimento, esta consciência, de que quando oramos, estamos diante do lugar santíssimo, que é a presença do nosso Deus. É necessário também buscar a Deus com intimidade, buscar conhecer a Deus. O Senhor Jesus, ele trata ao seu Pai aqui como Pai. Ele chama Deus de Pai. O Evangelho de Marcos diz que ele chama a Deus de Abba, Papai. Ele diz: Abba, Pai, tudo te é possível. Se for da tua vontade, passa de mim este cálice. É necessário buscar intimidade com Deus, porque no momento de angústia, nós vamos precisar sim da ajuda do nosso Abba, que é o nosso Pai. Busque a Deus em oração incessantemente, em todo o tempo, buscando a presença de Deus, não só nos momentos de angústia, principalmente em momentos de dificuldade, mas em todo o tempo buscando a face de Deus. Sobre a oração, nós aprendemos também que a oração eficaz, ela está de acordo com a vontade de Deus. A oração eficaz, ela se submete à vontade do Pai. Jesus Cristo, por causa de nossos pecados, experimentaria a dolorosa alienação do Pai,
que foi o seu castigo. Jesus Cristo sabia que ele iria enfrentar a dor do caminho até a cruz. Mas ele diz, faça-se a sua vontade. Ele sabia que ele provaria do cálice da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Porque o cálice da ira de Deus deveria ter sido derramado sobre nós. Mas o Senhor Jesus Cristo prova do cálice da ira de Deus. Mas ele ora dizendo, faça-se a tua vontade. Orar segundo a vontade de Deus significa colocar a Deus, colocar os interesses de Deus em primeiro lugar, não os nossos. Orar segundo a vontade de Deus é pedir para que Deus faça a vontade dEle. Que assim como a vontade de Deus é feita nos céus, ela seja feita na terra. Inclusive através da minha vida e na minha vida, através dos meus pedidos. É se submeter e reconhecer que a vontade de Deus é melhor do que a minha, é melhor do que a vontade do que qualquer pessoa ou qualquer outra pessoa. Segundo, orar segundo a vontade de Deus é orar segundo a sua vontade revelada na Escritura. É conhecer a palavra de Deus e orar segundo o que ela diz. Não pedir nada que esteja em confronto com a palavra de Deus. Mas é orar segundo o que a vontade de Deus revelada nos diz, segundo os seus princípios, segundo os princípios da palavra de Deus. Jesus, enquanto orou no Getsemane, ele não ignorou as Escrituras, ele não ignora. Nós sabemos que a mente de Cristo estava repleta da palavra de Deus, as Escrituras guiaram o Senhor Jesus Cristo. Precisamos disso, colocar os interesses de Deus em primeiro lugar e orar conforme a vontade de Deus. Essa é uma oração eficaz, orar e pedir a Deus a sua vontade. Uma terceira coisa que nós aprendemos sobre oração é que devemos ser persistentes em nossas orações. Jesus Cristo orou intensa e persistentemente. Lembro aqui que o apóstolo Paulo disse que orou 3 vezes para que Deus removesse o seu espinho da carne. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 9. Ele ora 3 vezes, ele persiste na oração. Mas veja que a persistência na oração por si só não faz Deus mudar de ideia. Então por que orar persistentemente? Por que orar intensamente sobre algo? Embora não tenha mudado a cabeça de Deus, a mente de Deus, mas ela ajudou Paulo a descansar na vontade de Deus. Ele aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós oramos persistentemente diante de Deus, nós devemos aprender também a descansar no Senhor. Não quer dizer que você está importunando a Deus e nem que pelo seu muito orar, a cabeça, a ideia de Deus vai mudar. Mas na verdade, quando nós oramos persistentemente diante de Deus, somos nós mesmos que mudamos, porque nos submetemos à sua vontade. Eu pergunto para você agora, qual tem sido o seu problema? A sua angústia, o seu medo ou a sua dor? Continue orando, continue persistindo em oração. Jesus Cristo persistiu em oração. O texto diz que por 3 vezes ele orou. Alguns comentaristas dizem que cada vez que o Senhor Jesus Cristo orou foi em torno de 1 hora cada vez. O Senhor Jesus orou por 3 horas. Ele pede 1, ele pede 2. Ele volta e ele ora novamente ao Senhor. E aí ele entende que a vontade do Senhor é que ele chegasse na cruz. Jesus Cristo aqui não dá a entender que ele peça para que os sofrimentos dele sejam amenizados, para que ele não seja humilhado, para que ele não seja crucificado. Ele está falando do cálice da ira de Deus, ele sabe que ele vai padecer nas mãos de pecadores,
que ele vai ser humilhado, cuspido, chacoteado, que vão bater nele, que ele vai sofrer chicotadas, que ele terá sua pele vergastada pelas mãos dos romanos. Mas ele fala do cálice da ira de Deus, da sua alienação. Uma das 7 palavras da cruz é aquela que diz: Deus meu, por que me desamparaste? É o desamparo de Cristo. Mas ele vai até a cruz. O texto de Lucas diz que um anjo do Senhor foi confortá-lo, foi ajudá-lo. Na oração nós encontramos conforto do Senhor. Continue orando. Não desista da sua oração. Busque, clame a Deus, peça para Deus confortá-lo. O texto diz que então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Após Jesus Cristo orar no Getsêmani, ele diz assim para os seus discípulos: basta, a hora já chegou, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. O texto de Marcos diz que chegou a hora. O Senhor Jesus Cristo, após orar, levanta-se confiando na vontade de Deus, e vai com confiança. Ele mesmo se entrega. Ninguém precisou amarrá-lo, ninguém precisou violentá-lo no Getsêmani. Mas quando os soldados chegam, Jesus Cristo mesmo pergunta: a quem buscais? Eles respondem a Jesus de Nazaré. Jesus Cristo responde: eu sou. Os soldados recuam e caem por terra. O Senhor Jesus, Ele mesmo se entrega. Ele voluntariamente se entrega. Ele voluntariamente se entrega confiante e vai até a cruz do Calvário. Sofre as nossas dores. Padece dos nossos sofrimentos. O sacrifício que nos traz a paz hoje foi derramado sobre Cristo. Ele sofreu a nossa aflição. Ele bebeu o cálice da ira de Deus, para que hoje eu e você gozássemos da plena salvação e da mesma paz em Cristo. E hoje não fôssemos objetos da ira de Deus e nem inimigos de Deus, mas nós somos amigos de Deus, temos paz com Deus. Andávamos nos nossos delitos e pecados, mas foi por causa de Cristo e por causa da misericórdia de Deus que hoje nós temos a plena salvação. É que hoje nós comemoramos a Páscoa com alegria, sabendo do sentido pleno do que significa a Páscoa e o sacrifício de Cristo como Cordeiro Pascal, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi por isso. Em quarto lugar, nós aprendemos com este texto que nós devemos orar com fé, esperando uma resposta de Deus. O Senhor há de responder todas as nossas orações em Cristo Jesus. Ele nem sempre responderá às nossas orações, nem sempre será como nós esperamos. Nem sempre. O Senhor pode nos dizer sim, mas pode nos dizer não. Mas Ele sempre vai responder segundo a sua vontade, segundo o seu querer. O Pai respondeu à oração de Jesus. Veja que Jesus não morre antes da cruz, mas Ele morreu na cruz. E Ele foi com coragem, suportando todas as agonias da crucificação. E mesmo lá na crucificação, é Ele mesmo que voluntariamente entrega o seu Espírito ao Pai. A oração de Jesus foi respondida. Veja o que o texto de Hebreus, no capítulo 5, versículo 7 diz: Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O Senhor Jesus Cristo bebe o cálice da ira de Deus na cruz do Calvário, por mim e por você. Louvado seja o nome dele, porque mesmo na sua angústia nós podemos aprender
coisas preciosas para a nossa vida. Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. No Getsemane, aquele lugar onde o fruto da oliveira era esmagado, onde era prensado, essa prensa do fruto da oliveira, Jesus Cristo ali foi esmagado de certa forma, por causa da sua angústia, por causa do seu pavor. O Getsemane era um lugar onde nós estaríamos, mas o Senhor Jesus Cristo passa por ele, por nós, ele passa pela cruz por nós, cumprindo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Devemos orar, esperando uma resposta de Deus, e Ele vai nos responder. Nós aprendemos isso de Sua palavra. Portanto, eu quero encerrar esta mensagem, dizendo a você: ore com fé ao Senhor, busque a Deus, clame a Deus na sua angústia, na sua agonia, porque Ele há de te ouvir, porque Ele há de enviar socorro do céu para a sua vida, Ele há de confortar o seu coração e a sua alma, Ele há de te dar coragem para enfrentar todas as angústias e problemas da vida. O Senhor Jesus nos ensina isso. O Senhor Jesus foi até a cruz para cumprir a vontade do Pai, por amor ao Pai. E sabe por que nós devemos orar? Primeiro, porque Deus ouve a nossa oração. Segundo, porque Deus responde a nossa oração. Terceiro, porque somos ordenados a orar. Quarto, porque a oração ela é importantíssima para a vida do crente. E em último lugar, porque o próprio Jesus Cristo orou. E se o Senhor Jesus Cristo orou no momento da sua angústia e obteve ajuda, quem somos nós para não orar nas nossas angústias? Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Que o Senhor derrame sobre a nossa vida, o nosso coração da sua paz. Em nome de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Santo e bendito Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Porque Ele nos ensina a orar. Ele nos ensina tantas coisas com a sua vida. Obrigado, Pai, porque no Getsemane, o Senhor Jesus Cristo, mesmo ali em meio à solidão, ó Deus, em meio às tristezas profundas, ó Pai, a agonia e angústia, pavor, o Senhor Jesus Cristo ora ao Senhor pedindo para que seja feita a sua vontade. Ó Senhor, quantos de nós não têm passado por Getsêmanes nas suas vidas, em momentos de angústia, de solidão, mas que no meio, ó Deus, desses vales em que nós muitas vezes passamos, que possamos buscar a Tua presença, Deus, que aquece o nosso coração, que nos dá força, que nos dá paz. Obrigado, ó Deus, por Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque nela aprendemos, ó Deus, que Tu estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis de nossa vida. O Senhor esteve com o Senhor Jesus Cristo naquele momento. Louvamos-te, ó Deus, porque o Senhor Jesus Cristo pagou o preço altíssimo na cruz, ó Pai. Nós não suportaríamos, ó Deus, um Getsemane como o de Cristo Jesus. Nós não suportaríamos, ó Deus, nenhum tipo de sofrimento aos quais o Senhor Jesus Cristo, ó Deus, padeceu, Senhor. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor Jesus Cristo pagou o preço por nós, Senhor. E obrigado porque por meio de Cristo é que nós temos acesso à Tua presença, à Tua maravilhosa presença, Senhor. Obrigado porque Ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós e intercede por nós diante do Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Abençoa, Deus, as nossas vidas, ó Senhor, que aprendamos a orar com o Senhor Jesus Cristo, assim como Ele nos ensinou e assim também como Ele orou, ó Pai, em todo o tempo, Deus, não só nos momentos de dificuldade, mas que nos momentos, ó Deus, de bonança, nos momentos alegres da vida, possamos, ó Deus, abrir o nosso coração diante do Senhor, ó Pai, por meio de nosso Salvador. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos, ó Pai. Amém.
E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, povo de Deus reunidos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e de compartilhar.